Desconectou e agora? Sou Alessandro Flacker, especialista em rebirth, também conhecido como renascimento. Quem nunca se deparou com um zumbi digital em seu caminho? Pessoas que usam seus celulares em qualquer lugar sem se atentar se está sendo inconveniente ou atrapalhando o fluxo. Cada vez mais as pessoas estão mais conectadas em seus celulares, em seu mundo próprio, ao invés de interagir, conversar, de perceber o que acontece à sua volta. Muitas vezes temos a pessoa aqui, ao nosso lado, quando de repente ela é sugada pelo celular e se torna ausente, mesmo estando presente. Uma pesquisa da revista Time mostrou que 68% das pessoas pegam o celular assim que abrem os olhos. E até podemos considerar que usamos em demasia nossos aparelhos móveis, talvez até estejamos dentro desses 68% aí e ainda assim acharmos que temos a situação sob controle. Um levantamento do site Discoach de uma empresa americana de análise de mercado mostrou que, em média, em um dia que contém 1.440 minutos, tocamos 2.617 vezes os nossos celulares. E a explicação de tudo isso está em nossa cabeça. Nossos celulares são gatilhos emocionais que estimulam áreas específicas do nosso cérebro. E o fato de termos à mão o mundo em tempo real, pessoas interagindo e tudo acontecendo de forma muito acessível, faz com que os nossos smartphones se tornem objetos tão irresistíveis. Quando o som de uma notificação, de um WhatsApp, de um e-mail, de redes sociais chega, o nosso cérebro libera dopamina, o conhecido hormônio da felicidade, que eleva o nível de excitação, dando uma sensação de recompensa positiva. Toda vez que fazemos algo que gostamos e somos recompensados por essa substância. E o contrário também tem a sua penalidade. A grande questão é que o nosso cérebro não associa essas recompensas somente a atitudes positivas. Inclusive, o surgimento de nossos vícios tem essa mesma origem. E eu quero chamar a atenção para o que acontece, qual a reação, a sensação que pode ser vivenciada quando você perde a conexão. O que você sente quando você fica sem acesso a essa comunicação? Há umas 2 semanas atrás, não sei se vocês lembram, deu pau no WhatsApp, Insta e Face. E muitas pessoas ficaram endoidecidas. Teve gente que sentiu angústia, precisava ou queria saber o conteúdo que trazia aquele áudio que chegou, mas não conseguia baixar e muito menos escutá-lo. Teve gente que sentiu ansiedade, não conseguia entender como as fotos, os arquivos não chegavam. E não foi uma perda total de conexão, mas o suficiente para causar transtorno, causar um certo desconforto, desconexão. E você? O que sentiu? Me conta qual foi a sensação, o sentimento que você vivenciou nesse evento de desconexão ou em outro qualquer que você já tenha vivenciado. O nível de transtorno causado por uma desconexão é diferente para cada um de nós. Porém, nesse caso especificamente, foi muito fácil percebermos que existiu uma desconexão e também o que ela causou, o que ela afetou. E ao perceber a desconexão, você pode agir, pensar em soluções. Agora eu te pergunto, o quanto você está aberto, atento para perceber quando você desconecta de você mesmo? Ai, como assim? Ali eu desconectada de mim mesmo. Sim, é muito comum perdermos a nossa conexão por N motivos. E mais comum ainda é as pessoas não perceberem essa desconexão, nem se darem conta do que está acontecendo. E quando eu não tenho clareza do que está acontecendo, se torna mais difícil eu agir de forma eficiente, de forma assertiva. E eu vou te contar aqui como podemos perceber que estamos precisando nos conectar com a natureza e resolver vários dos nossos problemas. Pode ser falta de energia para o nosso dia a dia, como melhorar nossa saúde,
nossos relacionamentos e mais uma grandiosidade de benefícios que obtemos a partir do equilíbrio com os elementos da natureza. Quando se fala terra, fogo, ar, água e éter, estamos falando exatamente daquilo que nos constitui, que constitui a natureza. Os elementos são as bases de toda a magia da vida. Desde tempos ancestrais que observamos que a observação da natureza é para a humanidade um vasto e infinito campo de aprendizagem. Ao descobrirmos a influência dos 5 elementos nas nossas vidas, somos capazes de nos adaptarmos a eles e evoluirmos enquanto espécie. E realmente tem funcionado como ferramenta de novos conhecimentos, favorecendo a nossa evolução. Você tem ideia de como melhorar o seu perfil emocional, mental e até o seu desempenho físico usando a energia dos 5 elementos? Terra, água, fogo, ar e éter. E quando eu falo de éter, estou falando da nossa parte espiritual. É importante termos consciência que os 5 elementos fazem parte do meu perfil mental, emocional, espiritual e físico. Eu, você e tudo que existe é constituído desses 5 elementos. Segue aqui comigo que eu vou te exemplificar cada um dos elementos, de que forma ele se apresenta em nós, como podemos identificar os problemas que são causados pela falta deles e como refazer essa conexão e voltar a deixar a vida mais fluida, leve e feliz. Os elementos da natureza, terra, quando estamos falando do elemento terra, estamos falando das nossas sensações. Representa tudo o que é físico e concreto. É representado pelo carbono na nossa constituição física, no meu corpo, no seu corpo. Tudo que é feito de matéria tem a sua relação com esse elemento. O carbono está presente na natureza, em rochas, nos minerais, nos produtos feitos nas indústrias, nos plásticos, na fumaça, no petróleo, nas plantas e dentro do nosso próprio corpo. Se fizermos uma análise química do solo, a terra ou o próprio pó e compararmos uma análise da nossa pele, por exemplo, veremos muitos elementos semelhantes. E você deve estar se perguntando aí, para que me serve essa informação? O nosso corpo, a nossa saúde e as nossas doenças físicas têm a ver com a presença ou com a ausência do elemento terra. Assim como as nossas questões de trabalho, como carreira e sucesso material, também estão relacionadas a este elemento. As doenças físicas demonstram desequilíbrio do elemento terra. Então, trabalhar com esse elemento traria muitas vantagens nesses itens que eu acabei de comentar. E o que é trabalhar com esse elemento? É realmente entrar em contato com a terra, é caminhar de pés descalços na areia, na terra, é mexer com hortas, não pela planta, que é muito bom, mas por explorar a terra, estar em contato com a terra. E também pode ser com lama, com argila, fazer trabalhos manuais como vasos de argila, pode ser terapêutico e te põe em contato com o elemento terra. Agora há pouco, há uns 2 meses atrás, eu estive visitando as paneleiras em Vitória e tive a oportunidade de fazer a minha própria panela de barro. Foi uma experiência fantástica. Colocar a mão no barro mesmo, ir manuseando, dando forma, estando em contato com o barro. Relaxar na natureza é maravilhoso e você também vai entrar em contato com este elemento. Outra forma é receber trabalhos corporais, como massagens, sessões de terapias naturais, como o Reiki, pois tem a ver com o teu corpo. Tudo isso é estar em contato com o elemento terra. Isso significa que você vai receber o quê? Vai receber energia. Quando você está doente, por exemplo, não há dúvida de que você gasta energia. Então, você tem que estar atento em como repor essa energia. As principais vantagens de estar em contato com o elemento terra são em relação à saúde física e à prosperidade, pois é o mais físico dos elementos. Sobre ele, todos os outros 3
se apoiam. Sem a terra, a vida como a conhecemos não existiria. E quando se trabalha com o elemento terra, a gente utiliza a própria natureza para desenvolver a nossa sensibilidade, que influencia na nossa capacidade de realização sólida com o mundo material e com os sentidos físicos. Assim como o planeta Terra, o elemento que leva esse nome está ligado com a prosperidade, fertilidade e saúde. Então, aproveite a magia do elemento terra para estar na abundância, na prosperidade e na riqueza física e espiritual. Os elementos da natureza. Ar. Quando falamos do elemento ar, estamos falando dos nossos pensamentos. O elemento ar refere-se ao seu corpo mental. É nesse elemento onde estão as ideias, os pensamentos e os raciocínios. Os nossos pensamentos têm a mesma destreza de que o ar. Eles podem surgir e desaparecer como um vento, uma brisa ou até mesmo como um furacão. O ar é o elemento da inteligência da mente. Lembre-se que somos constituídos pelos elementos da natureza. A terra é o carbono do seu corpo. O ar é o oxigênio do seu corpo. E está presente em todas as suas células, em todas as minhas células. A terra se refere aos problemas físicos, a matérias e financeiros. Tudo que é material tem a ver com o elemento terra. Quando algo não está bom nesse sentido, você perde energia e precisa da reposição do elemento terra. Agora você já deve estar se perguntando, mas eu respiro o tempo todo. Então, como posso estar em desequilíbrio com esse elemento? Exatamente por estar tão presente na nossa vida que a grande maioria das pessoas nem percebe o quanto a nossa respiração pode nos ajudar ou nos atrapalhar no nosso dia a dia. Quando nos conectamos ao elemento de forma suave e prazerosa, é possível trocar boas energias. Já quando estamos ansiosos, com medo, sob tensão, angustiados, estamos enviando a informação ao nosso cérebro de que não estamos bem, talvez até de que estamos correndo riscos. Então, o nosso cérebro entende a mensagem e nos prepara para correr ou lutar. E isso altera uma série de funções do nosso organismo, inclusive gerando sintomas desagradáveis. A nossa capacidade intelectual é atingida. Diminui a nossa capacidade de pensar com clareza, de julgar apropriadamente, de aprender com eficiência ou de recordar coisas com precisão. Passamos a apresentar talvez tremores, tonturas, sudoreses, dificuldades para dormir ou até uma terrível e persistente sensação de cansaço. Quando algo não está bom no seu mental, nos seus pensamentos, quando tem doenças mentais degenerativas, quando você não consegue pensar com clareza em soluções ou estratégias, quando tem pensamentos obsessivos, quando seu intelecto, sua lógica, seu analítico não andam bem, é o elemento ar que está faltando. O mundo racional é representado pelo elemento ar. A pele está ligada à troca de energia e à paz de espírito do elemento ar. Pois uma respiração de forma correta nos traz um bem-estar incrível. O ar é o elo entre os mundos visíveis e invisíveis. É pelo processo de respiração que é feito o transporte do oxigênio, que é essencial para a nossa sobrevivência, reprodução e funcionamento de todas as nossas células. A falta de oxigênio no cérebro deixa sequelas e quando ele está muito presente, te deixa criativo, com boas ideias. Ele nos proporciona o movimento de renovação, nos favorece a energia da mudança e da transformação. Quanto mais renovado, maior será a nossa capacidade funcional no nosso plano mental, ou seja, as nossas ideias, criatividade e na nossa imaginação. É o ar que nos dá a capacidade de sermos objetivos, imparciais.
Quando unimos as sensações ao elemento ar, podemos conquistar mais leveza e serenidade e transmitir tudo isso para o mundo à nossa volta. Então, fique atento. Aproveite os feriados, as férias, os finais de semana para visitar locais sem poluição, lugares mais altos. Caminhe e respire para oxigenar as suas ideias. Você já deve ter ouvido essa expressão: preciso respirar, preciso oxigenar minhas ideias. Sim, o ar tem essa capacidade mesmo. Aprenda e use técnicas de respiração, pois te deixarão muito criativo. More, trabalhe em locais onde a circulação de ar seja garantida por janelas e portas em tamanho e quantidade suficientes. Lembre-se de experimentar respirar conscientemente, pois isso lhe proporcionará algumas vantagens, e as principais são uma boa saúde mental e emocional, boa memória, assimilação e principalmente a criatividade. O elemento ar é fundamental para desenvolver o seu mental. A magia do ar está no cultivo à mente, na renovação das energias, buscando as revelações de verdades ocultas. Os elementos da natureza. Água. Quando falamos do elemento água, estamos falando dos nossos sentimentos. A água é fonte da vida. O elemento água contém a função psíquica do sentimento, de como lidar com as emoções. A água é vital para o bom funcionamento do corpo humano. Nosso corpo é constituído por mais de 70% de líquido, e essa proporção vai diminuindo com o avançar da nossa idade. Você sabia que a proporção de água no corpo humano é igual à do planeta Terra? Tremenda coincidência? Não. O elemento água manifesta-se nas nossas secreções, sucos digestivos, glândulas salivares, nas mucosas, na parte líquida do sangue, no plasma e citoplasma. A água representa todos os líquidos no nosso corpo. Da mesma forma que o ar representa o seu mental, os seus pensamentos, a água tem um paralelo com a sua parte emocional. Um perfil emocional em desequilíbrio mostra desajustes, mostra desacréscimo do elemento água. Você precisa repor. Toda a parte emocional, ou seja, todo relacionamento problemático, conflitante, precisa de reposição do elemento água. Estamos falando de energia, presta atenção. Não estou dizendo tomar água, sabemos que ingerir água é importantíssimo para o nosso organismo, mas estou falando aqui de repor energia. Contato com a água faz bem, principalmente a quem precisa controlar as emoções. Relacionamentos bem resolvidos, emoções bem controladas, é sinal que esse elemento está em equilíbrio em você. E o contrário mostra que você precisa entrar em contato com a água. Tomar banho mais de uma vez por dia, passar uns dias em contato com a água mesmo, entrar em águas salgadas, águas doces. Tudo isso te ajuda a ter outros olhos e outras maneiras de abordar, de melhorar tuas relações pessoais. Assim como a água flui em constante mutação de um nível para outro, também são assim as nossas emoções. Então aproveite da magia da água. Fogo. Quando estamos falando do fogo, estamos falando da nossa intuição e ação, a força que move o mundo. Até agora foi muito fácil de identificar os elementos no nosso corpo. E o fogo? Esse é o elemento que não se vê no corpo. Onde está o fogo no seu corpo? Como faz para você ganhar energia do fogo? O elemento fogo é a energia que aquece os nossos processos físicos, representa o nosso metabolismo e o calor corporal, assim como as nossas paixões. O fogo tem propriedades como limpar, queimar, transmutar e depurar. É ótimo para ajudar pessoas e lugares a atingirem um equilíbrio. Então, todas as questões que têm a ver com sentimentos de impurezas, de culpa, quando você perceber que está frequentando um local que está com energia carregada, o elemento fogo deve entrar em ação. Se a gente misturar água com terra na intenção de fazer barro para moldar algo, você até dá um formato. Mas se você começar a mexer, manipular, pode ser que trinca ou quebra.
Para que essa forma moldada não se desfaça, você vai precisar do quê? Vai precisar aquecer. O fogo representa o elemento que agrega, que une os outros 3 elementos. Ele é como se fosse um catalisador. Então, fica visível que todos os elementos se uniram em nosso corpo. Para dar e manter as formas de tudo que existe, é necessário o elemento catalisador, o fogo. Sem o ar, o fogo não resiste. E aí se entende que para manter as formas do nosso corpo é preciso da nossa caldeirinha aqui, do nosso coração, funcionando lá pelos 36 graus ou em torno disso. E é daqui que saem as chamas, o calor do nosso corpo, que não pode subir muito, não pode descer muito para não termos febre ou quedas de temperaturas. E é esse fogo que faz com que a gente continue consistente. Então, queimar coisas, limpar ambientes, transmutar situações, está ligada ao elemento fogo. Sendo assim, podemos aprender com este elemento a limpar as gavetas da alma, o que nos faz mal, o que nos prejudica de alguma forma. Para se conectar ao fogo, podemos usar a própria energia do sol, respirando e sentindo o entusiasmo que um dia de sol nos traz. Podemos usar meditações em uma tela mental, ou usar ele efetivamente em fogueiras, em saunas, em defumações, em uma festa junina, na cantoria em volta de uma fogueira ou em um ritual, sempre com a séria intenção de limpar-se e purificar-se. Ou ainda, acender uma vela com a intenção de usar o elemento fogo, mantendo a conexão, pedindo que através da chama da vela, que possamos transmutar o que está prejudicando o alcance dos nossos objetivos para novas oportunidades surgirem. O fogo ajuda a limpar a nossa aura, ajuda a curar doenças físicas e é ótimo para depressões de todos os tipos. O elemento fogo é a conexão do agora, das transformações. Faz referência à fagulha da divindade que brilha dentro de nós. É a nossa conexão com Deus e com o mundo espiritual. Também faz referência aos nossos momentos de inspiração e de impulso rumo à evolução que todos devemos buscar. Os elementos da natureza, éter. Quando falamos do éter, estamos falando do conhecimento, da transcendência, da espiritualidade. É através da união entre os 4 elementos que resulta o 5º elemento, o equilíbrio. O éter da vida, o espírito, que deve ser encontrado por cada um de nós em todos os níveis da nossa existência, para que possamos alcançar a verdadeira paz e felicidade, bem como a harmonia na relação de todos os outros seres e o meio ambiente. Significa a realização, a expressão daquilo que somos através da vontade maior ou imaterial. Podemos nos conectar com o nosso eu interior através do que ouvimos. Os sons estimulam tanto o contato com as esferas superiores quanto com as inferiores. Ao ouvirmos um som da natureza, uma música, com toques angelicais, por exemplo, como nos sentiremos? Que energia nós acessaremos? Por outro lado, escutando uma música com lamentações, indignações ou que expressam sentimentos inferiores, para onde irão os nossos sentimentos? A que nós ficaremos sintonizados? Assim como nós temos os 5 sentidos para nos conectarmos ao nosso eu interior, a Terra tem os 5 elementos. Como fazemos parte deste mundo, desta natureza, que troca energia conosco, podemos então nos relacionar com ela tendo consciência de que se usufruirmos dessas potencialidades, poderemos nos tornar pessoas melhores e ainda fazer do nosso mundo um mundo melhor. Somos uma máquina perfeita e tudo está interligado. Apenas precisamos conhecer melhor o mundo espiritual ou invisível, tanto quanto conhecemos o material ou visível. Então, trate de cuidar do aumento e da permanência desses 5 elementos dentro de você. Eles estarão garantidos quando você
viver intensamente. Quando você buscar sempre aperfeiçoar-se como um ser vivente que é. Quando você aceitar a você mesmo e os outros da maneira como são. Quando você colocar-se com alma em tudo que você faz. Quando você saber ouvir sua voz interior. Quando você atender seus próprios desejos ou fazer os melhores acordos. Quando você buscar sempre o seu crescimento e sua evolução pessoal. Quando você presentear-se sistematicamente. Quando você treinar foco e clareza mental. Quando você aprender métodos de relaxamento e meditação para poder acessar a si mesmo com mais constância e profundidade. Isso tudo vai fazer com que você possa fazer mudanças. E para fazer mudanças você precisa ter energias economizadas, renovadas. E mudar começa com uma escolha. E o compromisso de uma mudança também começa com uma mudança. Mudar implica em uma renúncia, em deixar algo para trás. Mas qual é o teu objetivo? É alcançar algo melhor. Então, qual é o ganho que você terá com essas mudanças? Quem define o que você quer mudar é você. O que eu te ensino é o processo de mudança. É o compromisso com a mudança. E isso implica em você mudar o teu modo de pensar, de sentir, de agir e de se posicionar com relação a si mesmo. A minha dica é estar presente com atenção plena a todos os momentos da sua vida. Seja você autenticamente. Seja você verdadeiramente. Preste atenção aos seus sentimentos. É preciso desenvolver empatia, sim. Mas respeitar os seus sentimentos é essencial para o seu bem-estar. Você precisa se concentrar no que você está sentindo. Você precisa dizer a verdade de como se sente. Você precisa se livrar do apego de um único resultado. Outros resultados podem ser possíveis. É isso que eu te ensino. A decisão muitas vezes é difícil, pois obrigatoriamente você precisa abrir mão de algo. Agora, o leque de outras possibilidades que abrem para você quando você toma a decisão de conectar com a sua verdade, com a sua essência, é impagável. Essa é a minha contribuição para você hoje. Se você gostou, se impactou de alguma forma, para que você possa refletir e melhorar a sua realidade, curte aí. Deixe seu comentário, suas dúvidas, que será importante para mim. E compartilha com outras pessoas que possam se interessar em fazer mudanças em suas vidas.